E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. A gente encerrou o estudo dos verbos, né? E aí, então, a gente começa a falar das classes gramaticais invariáveis. O que são invariáveis? Que não variam, não tem gênero, não tem número, não tem grau, não vai ter modo, tempo, que são coisas dos verbos, essas relações, certo? Para quem não se lembra, são 4 classes gramaticais invariáveis: advérbio, preposição, conjunção e interjeição, que a gente vai falar bem pouquinho dela, quase não fala, tá? Então, vamos falar do advérbio. Mas, professora, por que você vai falar primeiro do advérbio? Porque a gente encerrou o estudo do verbo. E aí, olha o nome dessa pessoa aqui, né? Pessoa. O advérbio, olha lá, advérbio. Tem alguma coisa ali com o verbo, gente. Lógico que ele não se relaciona só ao verbo, mas tem alguma coisa ali. E aí, o que é interessante? Olha a definição. O advérbio é um caracterizador. Peraí. Mas, professor, eu lembro que eu estudei que adjetivo é caracterizador, adjetivo traz característica. Tá certo. Só que o adjetivo traz uma característica para o substantivo, para o nome. E o advérbio traz uma característica basicamente para quem? Para um verbo, por isso o advérbio. Ele é um modificador desse verbo, tá? Então a gente pensa assim, ó, ele modifica um verbo, ele caracteriza um verbo, tá? Eles saíram cedo de casa. Gente, eu tenho 2 advérbios aqui, né? Tá escrito, eles saíram. Aí eu pergunto, quando? Cedo. De onde? De casa. Eu tenho 2 advérbios. Advérbio de tempo e advérbio de lugar. Ambos estão se referindo ao saíram. Eles saíram cedo de casa. Observe que se eu tiro o verbo, não faz sentido. Eles cedo de casa. Por que não faz sentido? Porque advérbio nunca se refere a substantivo ou qualquer classe gramatical funcionando como um substantivo. E nessa frase, o pronome, eles, é um pronome substantivo. Ele executa o papel do substantivo, que é o núcleo de sujeito. Então, não pode ser, tá? De um adjetivo. Então, olha lá. Um advérbio, de modo geral, tá? Na maioria dos casos, ele se refere a um verbo. Mas ele pode se referir a um adjetivo. Geralmente, são os advérbios de intensidade, tá? Então, alguns indivíduos são pouco empáticos. Eu poderia simplesmente dizer, alguns indivíduos são empáticos, mas eu quero indicar o quê? Uma intensidade. São muito empáticos ou são pouco empáticos? Pouco. Esse pouco, ele indica intensidade, essa quantidade intensa, em relação ao adjetivo empáticos, tá? Então, ele se refere ao empáticos, tá caracterizando, tá modificando o adjetivo. Gente, muito cuidado com pegadinhas da seguinte estrutura. O advérbio da linha tal está modificando ou caracterizando o substantivo anterior a ele, tá? Não, advérbio nunca se refere a substantivo. Vou repetir, advérbio nunca se refere a substantivo. Quem se refere a substantivo? Adjetivo. E aí, pronome, artigo e numeral, mas adjetivo que se refere, tá? Advérbio não. Muito importante lembrar disso, porque mais pra frente, quando a gente estudar sujeito, quando for estudar predicado verbo nominal, isso tem que estar na sua cabeça, tá? Depois a gente fala melhor. E além do advérbio se referir a um verbo ou um adjetivo, ele pode se referir a outro advérbio, tá? Também é o de intensidade. Então, senti-me muito mal com toda a situação. Observe que eu podia falar simplesmente o quê? Senti-me mal com toda a situação. Então, eu me senti de que modo mal, certo? Mas eu me senti mal. Só que eu me senti pouco mal ou muito mal? Eu me senti muito mal. Então, observe que a palavra muito intensifica o advérbio mal que está aqui. E esse advérbio mal, presta atenção, tá modificando o sentir, tá? Então, ó, senti-me de que modo? Mal. Então, a palavra mal tá modificando o sentir. Seria a primeira situação, tá? Ó, cedo tá modificando sair, o mal tá modificando sentir. Só que a palavra muito, que também é um advérbio, nesse caso de intensidade, ele não tá modificando o senti-me muito. Nada a ver. Ele tá intensificando a palavra mal, que é um advérbio. Então, nesse caso, eu tenho um advérbio modificando o outro advérbio, tá? Nesse caso, eu tenho um advérbio modificando um adjetivo. E nesse caso, eu tenho 2 advérbios, né? Modificando um verbo. Tranquilo? Sim, pra quem perguntou, tá, mas aqui também tem um advérbio modificando o verbo. Tem, mas não é isso que eu quero dar destaque aqui. E por fim, não posso esquecer que o advérbio também pode modificar o quê? Uma oração inteira. Eu tenho que olhar toda aquela oração. Então, felizmente, olha lá, felizmente, muitas pessoas permaneceram em suas casas, né? Eu tô dando uma opinião. A gente usa bastante esses advérbios terminados com sufixo mente
para indicar opinião. Ironicamente, o autor do texto mostra, tem que até tomar cuidado, vai fazer o gênero resumo, vai resumir um texto. Você pode escrever assim, o autor conclui seu texto... Não, ironicamente, o autor conclui o texto apresentando. Não posso colocar isso. Ué, professora, por quê? Eu li o texto e eu achei que ele foi irônico. Então, mas essa é a sua interpretação, pode não ser do outro, né? E ao interpretar isso, você tá dando a sua opinião. Então, muitos advérbios não podem entrar, dependendo, né? Esses advérbios que transmitem opinião não podem entrar no gênero resumo. Por exemplo, tem que tomar muito cuidado, ok? Bom, dando continuidade, classificação dos advérbios. Muito tranquilo, muito fácil. Então, a gente vai lembrar que eles podem indicar tempo, hoje está quente. Eles podem indicar lugar, ele mora longe. Eles podem indicar modo, todos cumpriram bem a lei, né? Todos cumpriram a lei. De que modo? Bem. Negação, eu não permitirei esse abuso. Então, tô negando não, nunca, né? Afirmação, certamente estamos cansados, né? Sim, estamos cansados. Dúvida, ele disse que talvez virá festa, né? Intensidade, ela é bastante empenhada. Pessoal, no material de vocês, eu não tô usando material, sei lá, mas no material de vocês tem isso, tá? Digita no Google, o Google tá aí pra salvar a nossa vida, digita no Google, tabela dos advérbios, imagens, cara, vão ter várias, tá? Vocês vão se deparar com vários tabelas aí, colocando os advérbios, as palavras que funcionam ali como advérbio de tempo, lugar. Eu prefiro dar o exemplo, eu não listei eles. Tá? Aqui é hoje, amanhã, anteontem, né? Aqui é longe, aqui, lá. Eu não listei quais são os advérbios, eu listei os exemplos, porque se vocês entendem, isso daqui é muito mais do que interpretação de texto. Eu ter a capacidade de olhar aqui para essa frase, todos cumpriram bem a lei, e entender que a palavra bem está indicando um modo. É muito interpretação de texto, não é decorar o que eles fazem, quais são os sentidos, mas interpretar, certo? E assim, na maioria das provas que vocês realizam, é perguntado, não é, por exemplo, aberta. Existem provas abertas também, mas quando a prova é aberta, realmente, você tem que ter uma capacidade de interpretação de texto muito maior. Quando a prova é fechada, né, gabarito, a questão vai falar, na linha tal, a palavra tal, né, a palavra bem indica o modo. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no texto e ver se é esse sentido que está sendo transmitido, né? Então, observe que nem é tanta interpretação para você, mas se você compreendeu se é esse sentido ou não, tá? Importante lembrar que além dos advérbios, nós temos locuções adverbiais. O que é locução mesmo? Duas ou mais palavras dando sentido daquela palavra, né? Então a gente pode ter isso, por exemplo, quando a gente estuda adjetivo, a gente vê as locuções adjetivas. Aqui a gente vai ter as locuções adverbiais. As locuções adverbiais, pessoal, pode indicar tempo também, pode indicar modo, pode indicar lugar, pode indicar afirmação, mas as locuções adverbiais permitem mais alguns sentidos. O de causa. Conhecem essa música do Cazuza? Meus heróis morreram de overdose, né? O que acontece? Meus heróis morreram. Qual foi a causa? Qual foi o motivo? De overdose. Então, de overdose é uma locução adverbial de causa, indica uma causalidade, um motivo. Instrumento. Saiu. Eu posso falar assim, cadê o Pedro? Saiu, né? Aí eu falo, saiu com todas as armas, certo? Ele saiu com que instrumento? Né? Com todas as armas. Eu tô indicando o instrumento. Né? Aquele exemplo anterior lá de voz passiva, ele cortou-se com a faca. Você está indicando o instrumento, beleza? Meio, dirigia-se ao trabalho a pé, né? Com qual meio que ele ia para o trabalho? A pé. Podia ser de carro, podia ser, dependendo do local, a cavalo, pode ser de ônibus, não sei, metrô, depende do lugar que ele mora e tudo mais. Então é o meio de locomoção, tá? Meio de transporte. Condição. Sem máscaras não será possível trabalhar. Não será possível trabalhar, né? Com qual condição? Sem máscaras. Então, observe que essa estrutura aqui, uma locução adverbial que indica uma condição. Professora, por que não é, para quem lembra um pouquinho, uma oração subordinada condicional? Não tem verbo, gente. Se não tem verbo, não tem nada a ver. E, por fim, concessão, né? O que é concessão? Eu tenho duas ações e uma, digamos assim, ela é mais fraca argumentativamente do que a outra. Né? Ela abre mão, ela concede o direito de ser o argumento ali mais forte para o outro prevalecer. Apesar de exausto, continuou a trabalhar. Então, observe que você tem duas ideias. Ele estava exausto e ele continuou a trabalhar, né? Qual que prevaleceu? Ele continuou a trabalhar, por mais que ele estivesse exausto, né? Então, por mais que estivesse exausto, né? Só que daí já seria oração. Então, apesar de exausto, continuou a trabalhar. É uma locução adverbial de concessão. É interessante observar que causa,
condição e concessão, dependendo de como você fizer, se você colocar verbo nessa estrutura, deixa de ser locução adverbial e passa a ser oração subordinada adverbial, porque daí colocou verbo, tem oração, tá? A gente fala disso mais pra frente em sintaxe. Então, são as outras possibilidades que vocês vão encontrar aí, certo? E aí, pra gente ir encerrando o advérbio, a gente precisa falar do emprego dos advérbios, né? De que modo usar, que efeitos de sentidos eles podem transmitir, ok? Então, alguns adjetivos, olha que interessante, podem funcionar como advérbios, né? Ele agiu errado. Olha que interessante. Nossa, mas errado, ele agiu errado. Aqui errado não é adjetivo? Não. Primeiro que eu não tenho um verbo de estado, eu tenho um verbo de ação, né? Olha lá, não é ele está errado. Eu falei ele agiu errado. Vocês estão entendendo que errado é o modo como ele agiu, tá? Professora, mas eu fiquei em dúvida. Como que eu provo isso? Simples. Adjetivo concorda com o substantivo ao qual se refere, certo? Advérbio não concorda, porque advérbio não tem gênero, não tem número, muito menos grau, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho desse grau. Então, passa o ele pro plural. Eles, o que eu vou colocar? Agiram. Eles agiram? Isso daqui vai pro plural? Eles agiram errados? Não. Passa pro feminino. Ela agiu errada? Não. Como eu não consegui colocar no plural ou no feminino, essa palavra aqui não varia, é uma palavra invariável. Então, é um adjetivo que nessa frase está funcionando como um advérbio, porque ele está dizendo que o ato, né, o agir dele foi errado. Então, eu tenho um adjetivo funcionando como advérbio, porque o advérbio caracteriza o verbo, beleza? Tudo tem que olhar texto, tem que olhar contexto, tá? Isso aqui é um exemplo solto, sempre olhar contexto. Podem apresentar um aspecto positivo ou negativo, isso é um fato, né? Pronunciou-se indelicadamente sobre o tema. Você tá fazendo uma crítica pra pessoa, acho que dá pra perceber pela interpretação, né? Você não tá fazendo um elogio, você não tá falando pronunciou-se elegantemente sobre o tema, aí você tá elogiando, trazendo aspecto positivo. Aqui, negativo. Por isso que eu tenho que tomar cuidado com o uso dos advérbios, dependendo do gênero textual que eu tô produzindo, porque os advérbios emitem opinião. É uma opinião que tá ali subentendida pela ideia, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Também, né, os advérbios, o sufixo mente, se você se lembra, né, a maioria não é regra, a maioria dos adjetivos femininos mais sufixo mente formam advérbio de modo. A maioria, não estou falando que são todos. Por exemplo, o advérbio certamente não é de modo, é de afirmação. O advérbio possivelmente, provavelmente, é de dúvida, não é de modo, tá? Mas, por exemplo, calmamente chegou em casa, de modo calmo, né? Rapidamente saiu, de modo rápido, tá? Então, a maioria dos advérbios terminados em mente, tá? São de modo. E é importante lembrar que o sufixo mente, ele é formador de advérbios, tá? O sufixo mente na língua portuguesa é um sufixo adverbial. Ele sempre forma advérbios, ok? Então, o sufixo mente deve aparecer somente no último advérbio de uma enumeração. Então, quando a gente faz, se você quiser colocar 2, 3, 4 advérbios que são advérbios terminados em mente, você vai tirar de todos eles e deixar só no último, né? Precisamos mudar essa ideia política e economicamente. Eu não vou colocar, precisamos mudar essa ideia politicamente e economicamente, tá? A gente não faz isso porque gera eco. O que é eco? Esse mente, 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 não fica legal, tá? Por exemplo, se eu acrescentasse aqui o social. Precisamos mudar essa ideia política, vírgula, social e economicamente. Nada de politicamente, socialmente e economicamente. É muito mente aí, não dá certo, beleza? Por fim, emprego dos advérbios, o sufixo inho, forma diminutiva, assume valor de superlativo absoluto. Olha que interessante, chegou cedinho para evitar as filas. Ele chegou quando? Cedinho, advérbio de tempo. Mas você entende que tem aquela relação com adjetivo de superlativo absoluto? Porque chegou cedinho é chegou muito cedo, certo? É o superlativo absoluto sintético. Ele tem essa relação, tá? Então é interessante porque a gente pode falar, portanto, que dependendo do contexto, o advérbio pode ter um grau. Olha que interessante, né? Ele não varia em gênero e número, mas o grau ele pode acabar aparecendo. É muito cedo, né? Então chegou cedinho. Repetição do advérbio como recurso enfático, aí é uma questão de uso, de estilo, vocês vão encontrar bastante isso na literatura. Dependendo, por exemplo, do gênero, artigo de opinião, dissertação, a gente pode fazer isso para enfatizar, tá? Estaremos logo juntos, né? Então, eu repito esse logo, que é um advérbio, né? Estaremos logo em casa, em breve. O que é em breve? Né? Tempo, advérbio de tempo. Então, você tem esse advérbio marcando essas relações. E assume papel anafórico ou catafórico. Isso é importante de observar.
Anafórico, retoma o que tá antes, ó, associa AN com antes, AN. Seus pais moram em Paris. Lá conseguiram um bom emprego. Lá se refere a qual palavra? Paris. Então, o advérbio lá está fazendo um papel anafórico. O que é anafórico? Ele retoma um termo que já apareceu para evitar repetição, né? Você não vai falar assim, seus pais moram em Paris conseguiram um bom emprego. Não fica legal, tá? Então, você usa esse lá como elemento anafórico. E também pode funcionar como catafórico. Catafórico, você vai catar a informação na frente agora. Então, ó, gosto daqui. Nesta cidade, viverei tranquilo, né? Eu gosto daqui. Daqui onde? Aí ele vem nesta cidade. Então, você sabe que esse daqui está se referindo a esta cidade. Lógico que daí pode ser qualquer cidade, vai depender do texto e do contexto. Tranquilo? Ok, até aqui? Pessoal, ficam algumas listas aí para vocês de links. Busquem na internet outras informações e até a próxima aula.